Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa entrevistada de hoje é a historiadora Juniele Rabelo de Almeida, professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, UF, e uma das pioneiras da história pública no Brasil, tornando-se uma referência na área. Juniele também é professora do Programa de Pós-Graduação em História da UF, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Juniele possui ainda um pós-doutorado pela UFMG e foi professora visitante pós-doc pela Universidade da Califórnia / Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora e integrante da coordenação do Laboratório de História Oral e Imagem, LABOI-UF, professora de História do Brasil Contemporâneo, atuando na interface História Oral, História Pública, Trajetórias de Vida, História do Tempo Presente e Ensino de História. Coordenou ainda as atividades do Programa de Iniciação à Docência em História, PIBID-UF, e do Programa Residência Pedagógica em História, da UF. Integra as comissões administrativas, científicas da Rede Brasileira de História Pública e da Associação Brasileira de História Oral. Muito obrigada, Juniele, por participar deste projeto. Juniele, você organizou, junto com outros colegas historiadores, as principais coletâneas de história pública no Brasil, publicadas entre os anos de 2011 e 2019. Elas se tornaram referência para os profissionais da história interessados no tema. Você poderia nos falar sobre o lugar ocupado pela história pública no Brasil e seu diálogo com as experiências internacionais? Agradeço a pergunta. É uma oportunidade para pensar essa trajetória da história pública no Brasil. Nós que estamos aí neste trabalho de formiguinha, agora já pensando os 10 anos do primeiro curso de História Pública que realizamos aqui no Brasil, na USP, em 2011, e vamos realizar agora um segundo curso, realmente nas comemorações aí dos 10 anos, dessas ideias que vão consolidando a Rede Brasileira de História Pública. Entendemos como uma plataforma de ação e observação, como diz Ana Mauad, com essa perspectiva de movimento, entendemos a história pública como um movimento que traz esse espaço dialógico, interdisciplinar, transdisciplinar, que ultrapassa os muros da academia, que conecta saberes escolares, saberes acadêmicos, saberes comunitários. Esse espaço que nós sabemos que a história tem como lugar fundamental, mas que ao mesmo tempo, quando usamos essa terminologia, entramos em um movimento, que é um movimento para pensar as dimensões do público. Sabemos que toda história é pública, mas ter uma plataforma como a história pública é lançar a pergunta sobre as dimensões do público. E isso faz toda a diferença. Nós sabemos que quando, sobre as nossas pesquisas realizadas nas universidades, ou quando no nosso trabalho, no chão da escola, do ensino básico, ou quando os trabalhos do museu, do arquivo, dos centros de memória, eles perguntam, de alguma forma, sobre a dimensão pública daquele trabalho, algumas respostas são construídas. E, obviamente, isso modifica o processo de produção, e não somente o produto.
Então, história pública é essa produção do conhecimento, essa circularidade do saber histórico. Então, claro que a divulgação científica ela é uma questão fundamental nessa história pública, mas nós estamos pensando toda a produção compartilhada e todas as questões com áreas que já são consolidadas, como a própria divulgação científica, como o cinema, como o teatro, como os jogos eletrônicos, como os quadrinhos e, obviamente, a literatura e todos esses lugares que permeiam e que constroem também o saber histórico. Então é muito importante nesse momento entender o que é história pública, pensar que nós estamos construindo realmente essas coletâneas de história pública desde o primeiro curso, além das coletâneas especificamente, a primeira que construí com Marta Rovai, que é a Introdução à História Pública, mas na verdade é uma obra coletiva com a construção de todas as pessoas que fundaram lá o primeiro curso de História Oral, fundamentalmente a ação do colega, amigo Ricardo Santiago, que conheci na pós-graduação em História Social da USP e que desde lá vejo o Ricardo realmente fazendo um grande movimento coletivo e passando também pela segunda obra, que foi realizada com a professora Ana Mauad, com o Ricardo Santiago, que é a História Pública no Brasil, e por fim essa ida para o Nordeste, para o Cariri, a força de um congresso de História Pública no Cariri, com a Sônia Menezes, que gerou História Pública e Mediações do Passado, que é também uma obra fundamental. Fora o que História Pública Queremos, com Viviane Borges, Ricardo, Ana Mauad, que são perguntas para vários pesquisadores referentes à história pública. E eu tenho um apreço especial pela coleção História Oral e Dimensões do Público, que também consolida um tanto da história participativa feita nisso que nós chamamos da história pública que queremos no Brasil. Ainda na primeira questão, mas pensando a sua segunda parte, ou seja, falar um pouco sobre o lugar ocupado pela história pública no Brasil e seu diálogo com as experiências internacionais, também é uma oportunidade para pensar a força, disso que nós chamamos de Rede Brasileira de História Pública, que é uma iniciativa anterior à da criação da própria Federação Internacional de História Pública nos Estados Unidos. Então nós temos um jeito de fazer, nós temos uma história de núcleos, laboratórios que faziam história pública sem esse nome, sem dar este nome, desde os anos 80, então não tem esse tom novidadeiro. Quando a gente se junta e percebe que nós podemos pensar um nome comum, não tem esse caráter colonizador do outro que nos impõe algo, muito pelo contrário, nós temos uma dinâmica e uma história da nossa história pública que é muito particular. Mas, por outro lado, nós sabemos que desde os anos 70 é utilizado esse nome, Public History, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, na Europa, para as iniciativas que passam pelas questões do desemprego dos anos 70, questão do historiador, qual vai ser a ocupação desse lugar, e ao mesmo tempo todo um ativismo social dentro de uma perspectiva inglesa que pensa a história pública num lugar participativo, ou seja, são muitas matrizes e formas de pensar essa história pública. Então, a nossa conexão internacional hoje, ela é fundamentalmente nessa integridade, que nós sabemos que história pública queremos, estamos construindo dentro das nossas bases, dentro do que nós conhecemos e do que a gente cria como campo de experimentação aqui dentro do Brasil, em diálogo com parceiros fundamentais, numa relação muito horizontal com esses parceiros internacionais que sempre estiveram aqui nos congressos internacionais de história pública que promovemos desde 2011. Então, essa é uma questão fundamental para a gente. A construção coletiva, transnacional desse saber, sem criar uma perspectiva colonizadora, ou seja, assumindo o aspecto de descolonização, decolonial, compreendendo as nossas características e, fundamentalmente, assumindo as parcerias num projeto transnacional. Juniele, qual o impacto da história oral no interior da história pública? Ótima pergunta, afinal a história oral ensina muito a história pública e vice-versa. Não podemos assumir necessariamente que a dimensão pública está presente em todos os trabalhos de história oral, ou que todo trabalho de história pública utilize a história oral.
Mas eu reconheço que a história pública consolidada no Brasil nos últimos anos tem sido, em grande medida, catalisada pelos debates da história oral. E isso mundialmente, né? Ou seja, grupos de história pública, coletivos de história pública nascem das iniciativas, muitas vezes, dos trabalhos de história oral, das pesquisas participativas, dos ativismos em centros de memória. E essa é uma questão fundamental. O entrecruzamento, para mim, nesse caso, ele é importante ao assumir o nosso comprometimento com o processo de produção dialógica da pesquisa, né? Sem perder o exercício da produção e compreensão histórica fundamentada e mobilizando aí com coragem as questões sensíveis e socialmente vivas. No Brasil, a gente pode pensar que são vários os grupos caracterizados pelo engajamento nos diversos ativismos contemporâneos, integrados por historiadores, mas não somente por historiadores, ou dos historiadores integrados com cineastas, antropólogos, jornalistas, produtores culturais, lideranças comunitárias, atores, artistas plásticos, entre outros tantos, que utilizam os procedimentos da história oral na organização e disseminação de práticas de história pública, mesmo não utilizando essa nomenclatura, vamos pensar assim. São projetos independentes com forte ação militante para a transformação social. Em meio a esses conservadorismos, às intolerâncias e aos dilemas neoliberais contemporâneos. O trabalho de história oral, feito por movimentos sociais, busca, em muitos casos, processos de fortalecimento das ações coletivas e dos debates públicos. Possibilita, por exemplo, a efetivação das práticas de história pública, atentando para a subjetividade das construções históricas e para os traumas sociais do nosso tempo. A história digital, com a utilização das novas mídias, é um espaço fundamental para a história pública. Acervos digitais de história oral são propagados com múltiplas interfaces, aliando pesquisa, ensino, extensão, divulgação e engajamento sociopolítico na produção de sites, blogs, podcasts, games, aplicativos para celular, circuitos de visitação, de turismo histórico e a partir, por exemplo, de mapas interativos, para além dos filmes, das séries, documentários disponíveis nessas plataformas digitais. Então, são ampliados os públicos da história a partir das formas de acesso e compromisso, por exemplo, com a democratização do conhecimento. Mas vale muito reforçar a seguinte questão que me preocupa. Digitalizar, catalogar, garantir acesso público na internet é uma dimensão importante da história pública, mas é preciso pensar nos processos de construção da pesquisa, e, obviamente, também nos produtos, mas nos interesses públicos envolvidos, bem como estar sensível aos diálogos pesquisadores e comunidade que norteiam novos rumos para a pesquisa. Então, projetos de história oral poderão estar atentos à história dos debates públicos, bem como aos esforços colaborativos que mobilizam diversos compromissos e engajamentos sócio-históricos. No meu ponto de vista, é um equívoco tomar história oral e história pública enquanto sinônimos, mesmo que os pesquisadores envolvidos em ambos os movimentos, ao longo do tempo, tenham utilizado diversos procedimentos e aportes teóricos conceituais uns dos outros. O sentido público da história oral, caso exista esse desejo, deve ser pensado durante todo o projeto, com preocupações sobre produção dialógica, circulação e divulgação dos saberes sobre o passado. Penso que hoje, ao buscar discutir a relação entre história pública e história oral no Brasil, nós temos como referência fundamental os textos consistentes, provocativos, do meu amigo Ricardo Santiago, que é um dos fundadores da Rede Brasileira de História Pública. Porque a história pública não é apenas a disponibilização de conteúdos e produtos resultantes, por exemplo, de um trabalho de história oral. Fazer história oral é refletir sobre o processo, é a observação processual do como fazer, do como pensar. E acompanho aqui no Brasil as pesquisas de historiadores com a metodologia da história oral, porque eu coordeno uma coleção de livros pela editora Letra e Voz, intitulado História Oral e Dimensões do Público. É interessante porque todos os livros dessa coleção, nós já estamos na publicação do 11º livro, procuram conectar história oral e história pública e indicar aspectos do compartilhamento de saberes, do trabalho de memória, em alguns casos, da circularidade dos debates públicos e a difusão do conhecimento. Ou seja, pensar em práticas e análises plurais, comprometidas com o caráter público da história. A ideia é que a história oral e a história pública têm um parentesco radical. Isso, inclusive, foi o título da conferência da pesquisadora Linda Schoeps,
na abertura do 2º Simpósio Internacional de História Pública que realizamos em 2014. Ela já assumia ali o entrecruzamento e o predomínio da história social, a preocupação com as audiências e o desenvolvimento das mídias digitais nessa relação entre história oral e história pública. E aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de História Oral desde 1984, fazendo essas conexões. Em 75 a gente já tinha o programa de História Oral da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC. Nós vamos ter vários programas de história oral no Brasil com essas características. Não posso deixar de citar também o José Carlos Sebe Bomerri, professor Sebe, que foi meu orientador, inclusive no doutorado, e que tem um trabalho fundamental que casa a história oral e história pública, desenvolvido com a nação indígena Kaiowá, promove um frutífero encontro entre história oral e história pública, trabalho de memória construído ali em colaboração por meio das narrativas, das trajetórias de vida Kaiowá, potencializando em um debate sobre o grande problema do suicídio entre jovens indígenas impactados ali por mudanças socioculturais. Aquele debate público construído a partir dos argumentos do trabalho de história oral, pelo professor Sebe, pelo coletivo, acionou posicionamentos governamentais para políticas públicas. Então, alguns projetos são desenvolvidos a partir do caráter público da história oral, por meio de um projeto de um conjunto de procedimentos colaborativos, preocupados com caráter social para políticas públicas e formas de divulgação do conhecimento. Acredito muito nas pesquisas participativas, nas perspectivas inovadoras para as políticas de memória, por exemplo, políticas de memória da escravidão. Nós temos, por exemplo, o projeto Passados e Presentes, coordenado por Hebe Matos, Mata Abreu, Keila Grimber, desde 2014, que tem circuito de visitação, site e aplicativo para celular a partir da construção do inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico de escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil. Também uma coletânea fílmica, também intitulada Passados e Presentes, que são documentários historiográficos que entrecruzam pesquisa, ensino, a extensão, a difusão do conhecimento. E é impressionante, as múltiplas reverberações desse projeto ficam evidentes nas construções coletivas das políticas de reparação junto às comunidades quilombolas e jongueiras, bem como as ações educacionais, que potencializaram o ensino de história sobre a temática. Então, trata-se aí da construção do saber histórico sem perder de vista as demandas dos participantes da pesquisa, bem como os processos de devolução. Então, os pesquisadores sensíveis aí com os procedimentos da história oral e as demandas da história pública procuram discutir a construção dos projetos. Quais as suas expectativas para a história pública brasileira num futuro próximo? Muito bom falar das minhas expectativas para a história pública nesses tempos desafiadores. Estamos com vários comprometimentos aí no combate aos negacionismos, numa resistência, um resistir descolonizador, nessa busca por observar os conflitos de narrativa e saber lidar nesse momento político hostil. Então, penso que essa função política da história pública, pensar efetivamente uma história dos debates públicos e estar nesse engajamento, eu considero fundamental. Mas também a sensibilidade e o cuidado para a escolha e o processo de construção dos projetos de história pública. Essa busca de um comprometimento com as dimensões dialógicas, com a produção compartilhada do conhecimento e retomar aquilo que o Manuel de Barros chamava de desformar, tirar da natureza as naturalidades, criar cavalo verde, ou seja, essa força criativa, essa busca por caminhos criativos para o aprofundamento da história pública e ultrapassar o fetiche do produto como o resultado de grandes projetos e retomar o princípio público do espaço comum, do reconhecer, do reconhecer enquanto tornar comunidade e fazer parte. E é para isso e é por isso que estamos na história pública. Os historiadores atuam tradicionalmente como professores e pesquisadores, e agora vemos o crescimento exponencial da nossa atuação em diversos espaços públicos, sobretudo nas novas mídias. A nossa profissão está se desdobrando e incorporando mais uma atividade básica à sua prática? Essa questão é fundamental. Realmente temos uma associação imediata entre o profissional de história, a profissão do historiador e as salas de aula, a relação
com o ensino básico, com o ensino fundamental e médio, próprio ensino superior em história. Então, a relação direta com a educação, ela nos toma ao pensar aí a nossa profissão. Mas nós sabemos que temos outras muitas possibilidades e isso precisa também ser pensado. Então, temos mais ou menos uns 30 anos com uma diversificação impressionante dos lugares de atuação do historiador que realmente ganharam uma nova cara e vem intensificando cada vez mais esse espaço, principalmente com as novas mídias, com esses lugares onde os profissionais de história estão. O podcast tem profissional de história aí, responde muito bem essa pergunta, né? De fato, a grande maioria, vamos pensar assim, dos bacharéis, licenciandos em história, eles exercem a profissão professor. E os historiadores trabalham com diversas outras possibilidades. Para citar alguns exemplos, poderia pensar em arquivos públicos e privados, museus, gestão documental, fora as questões e os trabalhos com as novas mídias, efetivamente pensando processos de consultoria, produção de conteúdo que podem ser vinculados em televisão, rádio, cinema e várias outras formas midiáticas, para além de intervenções diretas no campo das artes, nas artes plásticas, na própria discussão que se coloca sobre música e todos os processos de cultura popular, ações em história local, em centros de memória. Então são muitas as possibilidades desse trabalho, dessa atuação participativa, inclusive, com uma relação muito forte com a comunidade, que o historiador pode ocupar. E é bom que ocupe, e é justamente isso que esperamos, uma variedade e, ao mesmo tempo, um comprometimento com isso que conversamos desde o início, que é a história pública. Agora, nossa profissão foi regulamentada após um processo de muita luta, e isso é uma grande vitória. Mas, por outro lado, também precisamos lembrar que historiadores já atuam em museus, em arquivos, né, mesmo sem a profissão regulamentada, e essa atuação tem construído aí espaços muito instigantes de história pública. E agora, com essa dimensão virtual e as próprias discussões complicadas que se colocam na pandemia, diante das desigualdades sociais, mas que de alguma forma estimula esse lugar da construção de exposições virtuais, das curadorias digitais e todo esse novo campo que estávamos ainda tateando, mesmo sabendo que temos profissionais da história que atuam há muitos anos nessa linha. Mas a expansão, ela é real. Não estou colocando isso como um resultado direto da pandemia, bem, porque é um processo muito anterior, mas agora nós temos uma aceleração, catalisação desse processo, o que nos faz ficar mais atentos e pensando também nesse processo com o cuidado que necessita. Mas, de qualquer forma, sabemos que todos os historiadores que conseguiram fazer esse trânsito para as diversas áreas, para além do professor, pesquisador, todos acabam sendo, tem a ver com um processo de especialização, de uma busca mais aprofundada numa área de interesse. Então, tivemos muitos alunos do curso de História que foram para o cinema, foram para a arquivologia, que dialogaram com a museologia, que fizeram uma ponte muito direta com a música, com o teatro. Isso é muito recorrente. E a cada dia mais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense e também na UFRJ, é muito comum a relação dos nossos alunos com as escolas de samba, por exemplo, e trabalhando efetivamente no carnaval. Então são tantas possibilidades, mas me interessa muito pensar os dilemas e perspectivas das novas mídias para essa atuação do historiador. As formações específicas para podcast, para
para uma série de ações que nós conhecemos como fundamentais nesse processo, não só de divulgação da história, mas da produção do conhecimento histórico, tem sido aí um atrativo na formação inicial desses historiadores e também na formação continuada. E para terminar, é sempre bom retornar a essa força criativa da história pública, esse campo de experimentação, esse lugar do fazer coletivo que traz a ideia da parceria, do fazer junto, do fazer com. Isso é um quentinho nesses tempos em que muitas vezes essas demandas, elas geram uma enorme ansiedade, como se o profissional de história, ele estivesse sempre em débito, tendo que dar conta de uma série de formações para lidar com as diversas áreas do conhecimento e lidar fundamentalmente com as novas mídias e saber transitar em todas essas formas de mediação. E, no meu ponto de vista, isso vai acontecendo pelas parcerias, pelas escolhas, dos lugares de aprofundamento e não numa necessidade em que todos, historiadores, sejam ali cineastas, sejam do teatro, sejam da fotografia. Não, nós vamos construindo esses espaços com muita tranquilidade a partir das parcerias que são feitas e da busca realmente desse desejo de uma atuação específica e não buscando aí uma ideia de formação do historiador público nesse sentido completo. O que nós temos são caminhos éticos, compromisso com a ideia da história, com a própria ciência histórica, com o rigor acadêmico, com a construção dialógica, mas sem perder o encontro dos saberes, sem perder essa conexão das várias formas de saber que ultrapassam a academia. E isso nos faz sempre muito bem, essa ampliação do olhar em tempos tão desafiadores, com tantas questões socialmente vivas a serem pensadas e respondidas no espaço público, tantas narrativas em conflito, tantas possibilidades, mas um chamamento para todos, para um combate aos negacionismos, uma relação direta com as comunidades e a busca aí de um maior comprometimento social. É isso que penso. Um abraço para todos. Todos tenham um excelente final de ano. Muito obrigada, Juniele, mais uma vez, por sua participação nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.